Fala aí, pessoal! Hoje nós vamos ver aqui o maior debate, maior e melhor debate, né, entre Terra plana e Terra globo, né? O tal do Péricles aí, ó, que é engenheiro aeronáutico, né? Então, ele estava lá vendo o vídeo do Bruno Alves e falou: Não, eu vou aí explicar essa densidade invertida e tal, né? E tomou a coragem, coisa que muita gente devia fazer também, né? Ir lá debater, porque não importa quem está certo ou quem está errado, tipo, o debate, digamos que não precisa ter uma conclusão naquele dia. Mas qualquer debate, qualquer troca de conhecimento é positivo para ambos os lados, né? A não ser que a pessoa não queira, né? Queira fugir ou coisa assim, né? Então, o começo da live aqui, né? Basicamente foi só a apresentação, né? O currículo dele, né? Deixa eu mostrar aí, ó. Tá aí a Rafa Vieira, tá aí o Paulo Bueno, tá aí o Martins, Cael Santos, Aldo Borges TV, Rodrigo Tavares, o grande planista C4D, grande abraço, meu irmão, grande Éder. Então, sejam muito bem-vindos. Roberto, eu acho que dispensa a apresentação, todo mundo conhece, mas o Pérez, sim, ele vai ter que se apresentar pessoal, porque as pessoas não conhecem ele. Então, você se apresente, diga aí sua profissão, sua formação, fique à vontade, seja muito bem-vindo. Boa noite. Obrigado, Roberto. Obrigado, Bruno. Bom, meu nome é Pérez, então, como o Bruno já adiantou, eu sou graduado em Engenharia Mecânica, fiz mestrado em Engenharia Aeronáutica e durante e após o mestrado eu trabalhei com entre mestrado, especialização e trabalho mesmo na Embraer, fiquei por aproximadamente 5 anos, hoje eu trabalho como cientista de dados, mas eu fiquei quase 5 anos na Embraer, trabalhei como engenheiro de propulsão e engenheiro aeronáutico na área de desempenho de aeronaves, tá? Esse é o meu background. Beleza. Bom, a seguir, né, a gente vai ver aí qual é a importância dessa densidade, né? O que tem a ver com o formato da Terra, qual a relevância disso, né? Porque a grande conclusão é que a gente, né, pelo menos aqui o Roberto Scoor, que foi muito a fundo no assunto, ele chegou à conclusão que não está bem certinho de acordo com o que está no livro, não, né? E é isso que está sendo discutido aqui, e eu acredito que mais pessoas gabaritadas deveriam entrar nessa discussão também, né? Por isso, compartilhe esse vídeo para um professor seu, para qualquer, tem que chegar em pessoas honestas, né? Não, enfim, nesses conhecidos dogmáticos de sempre aí, né? Então, sem mais delongas, né? Todos sabem aqui sobre o que o Roberto defende, sobre a densidade, né? Menor abaixo, maior acima. E eu acho que essa é uma das principais dúvidas que o Pérez tem, né? Então, a análise em si, especificamente, né, ela pode ser feita isolada e as conclusões que se tira, se o mais denso for acima, é que vão poder explicar vários fenômenos no mundo normal aí que nós vivemos, principalmente o nascer e o pôr do sol e os objetos que se ocultam a partir da base, né? Então, por que isso acontece? Daí entra as questões de refração atmosférica. Mas, a princípio, além da questão da pressão atmosférica, a disposição das camadas ela tem um condão de consolidar a inexistência da gravidade. Então, se você tem o mais denso acima, que seria com mais massa, né, significa que a gravidade fica invalidada porque ela teria que estar atraindo o objeto com maior massa para a superfície da Terra. Então, no modelo do globo, é dito que o menos denso está acima, porque o mais denso teve mais massa, e segundo esse modelo, massa atrai massa, então, como tem mais massa, está mais próximo da superfície. Se estiver o oposto, né, se não estiver com essa lógica, a gente está invalidando também a gravidade. Então, não somente a questão do desaparecimento dos objetos, nascer o pôr do sol, mas também a parte da gravidade. Então, eu acho que é um assunto bastante importante, né? Mas que é muito pouco discutido. Aqui vem uma questão bem interessante que o Roberto Scoor fala, né? Que tipo, nas altitudes, quando eles vão jogar futebol, a bola vai mais rápido, né? Porque a densidade é menor, o ar é mais rarefeito, menos atrito, então a bola vai mais rápido, né? E pessoas também têm falta de ar, porque tem muito oxigênio. Enfim, algumas questões aqui que depois vocês verem na live completa, né?
Aí a pergunta que eu gostaria de fazer é: o que explica no seu modelo a bola viajar mais rápido, as pessoas não conseguirem respirar em altitude? Ou você duvida que as pessoas respirem com mais dificuldade na altitude? Não duvido. Mas olha só que as tuas colocações são bem pertinentes. Que para poder respirar na altitude, você falou do mergulho, né? É fundamental que haja a pressão parcial, né? Para que os alvéolos pulmonares consigam fazer as trocas gasosas, devolvendo o CO2 e recebendo o oxigênio. Então... Olha, gente, agora eles vão debater sobre isso do 11 minutos até os 26 minutos da live, tá? Aí aos 26 minutos da live, aí sim entra uma questão aqui, ó, aos 26 minutos da live, chegam à conclusão do que eles estavam debatendo. Bom, a seguir vem para mim uma das partes mais interessantes, que ele fala da coluna de ar, né, que a gravidade atua, tem uma coluna de ar em cima da gente pressionando. Eu não sinto, mas ele diz que tem. Bom, vou mostrar ele falando aí. Pois é, esse dia eu não tenho Wi-Fi em casa, eu fui ver o Wi-Fi lá na padaria, né? Fui assistir essa live ao vivo lá na padaria. E eu tava até nervoso, né? Eu pensei, nossa, esse debate aqui vai ter muito fruto, vai ter muitas conclusões, né? Então, quando ele falou dessa camada de ar, eu já achei, começou com palhaçada, né? Isso aí não é uma coisa que... Enfim... De qualquer forma, no outro dia, né, um dia depois, 2 dias depois, eu tive a ideia, né, pensei, cara, vamos ver se esse cara tem razão, de repente é isso mesmo, tem uma coluna de ar em cima das nossas cabeças. Eu comecei a pensar como um globalista, né, afinal, como é que eu me tornei terraplanista? Tem que parar um pouco de pensar como globalista e ver como é que funciona o outro modelo, né. A gente cansa de falar aqui no canal. Por que alguns não aceitam a Terra plana? Porque eles não sabem ver outro modelo, não sabem avaliar outro modelo. Quando ele vai ver a Terra plana, aí tu fala, o Sol tá perto. Aí ele já fala, não, mas daí ia queimar todo mundo, ia fritar todo mundo. Por quê? Porque ele já botou o Sol da bola dentro do modelo plano. Não, esquece o modelo da bola. Não é assim, o Sol não é daquele jeito. Quando tu tem que analisar o modelo, tu tem que analisar o modelo que está sendo analisado. Aí a pessoa vai lá, bota aquele solão da bola em cima da Terra plana, que é perto, Sol, e pronto, aí não funciona. É claro, não é assim, né, que se analisa as coisas. Então, eu já sou terraplanista, eu tenho certeza 100%, né, tanto pela parte científica como a Bíblia também, né. A Bíblia jamais ia estar errada, né. Mas enfim, a parte científica também, né. Mas eu parei de pensar como terraplanista por uns minutos e pensei, peraí, vamos ver se esse cara tem razão. Tem uma coluna de ar em cima da gente que pressiona, tal. Cara, e a gente tenta, mas não dá. O globo não faz sentido, porque a gente pega uma mariposa, por exemplo, que é densa, é grossa, desse tamanhão, com uma asa desse tamanhinho, e ela vai lá, bate as asinhas e sobe, né? O peso dela não... Enfim, tem outros exemplos, né? A gente vai ver aqui até o final do vídeo. Eu recomendo mesmo ver a live completa lá. São 4h30, né? Eu acho que o assunto ali durou 2 horas, né? Os dois debatendo. Depois ele saiu e a live ficou mais suave lá, né? Mas assim, vale a pena ver lá no canal do Bruno Alves. Vou deixar o link abaixo da live completa. Mas essa questão da coluna, para mim, já começou a andar errado. Porque não, né? 3 dias depois eu fui pensando de novo, fiquei pensando, não adianta, a gente pode tentar entender o globo, mas é só com a fantasia mesmo, na prática não tem como comprovar, não tem como verificar. Vamos continuar aqui, que ainda tem muitas águas para rolar aqui nessa live. Então, ali aos 34 minutos da live, né, entrou a questão de que o avião, até quando que ele aguenta, né, o atrito com o ar. Então o Roberto Scur defende que lá em cima é menos denso, né? Então o ar é mais rarefeito, então o avião vai embora sem atrito, né? Porém existe um equilíbrio ali entre o atrito e a velocidade, o peso, é uma coisa bem... Por isso que eu digo, vê a live completa lá. Mas essa questão entrou em questão aos 34 minutos, né? E aí até que aconteceu uma coisa muito engraçada aos 37 minutos e 45 segundos da live, né? Aos 37 minutos. O Roberto Scur foi meio refutado, assim, né? Ele tava falando de um probleminha, daí o Péricles, né, o engenheiro, foi lá e falou, não, mas eles resolvem com a máscara de ar, entendeu?
Aí quando eu pensei, e agora, Roberto? Ele já mandou a resposta na lata, foi muito interessante. Esse pedacinho eu faço questão de trazer aqui. Poderia romper para ajudar os engenheiros. Então, eu sei muito bem que a altura que o avião voa, ela vai cobrar o preço da estrutura, né? Porque o avião tende a, que nem um balão, né? Ele tende a expandir para fora e expandir de dentro para fora porque a pressão externa não está ajudando a manter aquela estrutura. Então, dentro de uma altitude mais segura, que não danifique muito a estrutura do avião, ficou aí meio convencionado essa altura aí de 10, 11 quilômetros, né? E talvez aqueles aviões Mirage que voavam a 18 quilômetros, eles deviam ter um reforço estrutural considerável, né? Não é pressurizado, por isso que tem a máscara no... Justamente, foda-se a pressurização, eu vou mandar um oxigênio para você. Ó, aí é que eu disse, né? Ele tava falando do problema da pressurização, daí ele falou, não, mas tem a máscara que resolve. Daí eu pensei, e agora? Mas olha o e agora. Pressurização, eu vou mandar um oxigênio para você e não vamos deixar o avião mais pesado que ele já é. Assim que resolve. Então tinha que usar máscara de oxigênio, os pilotos direto, né? Aí é que tá, o Roberto Scur é brabo, né? O cara deu a resposta, o Roberto Scur deu a própria resposta no mesmo segundo, né? Na lata, né? E olha lá, ó, não falou mais nada. Por que o piloto, entendeu? É nessas horas da live que quem presta atenção no que tá acontecendo é que começa a perceber. Já tava 1-0, já tava 2-0, já tava coluna de ar, 3-0. Agora aqui, ó, pra mim já é 4-0, entendeu? O cara falou, mas e aí, por que ele não responde de volta? Porque... Tá vendo? E sabe por que o Roberto Scur tem a resposta na lata? Porque ele estuda sobre o assunto. Ele estuda muito tempo sobre esse assunto. E aos 38 minutos, ó, ele começa a falar o quanto que ele estuda. Por isso que ele tem essas respostas, que ele tem esses, ó. Quando tu fala assim, ó, Péricles, isso é lugar comum com todos nós. Eu fiquei muito tempo matutando para tentar decifrar esse raciocínio que é natural de todos nós. Que desde que você começa a estudar a Newton lá no primeiro grau, as primeiras apresentações que são feitas, né, ele é apresentado essa questão do peso e de uma coluna de ar sobre as nossas cabeças, tá? E eu fiquei matutando, pensando como é que pode fazer sentido haver uma coluna de ar em cima da minha cabeça, se o ar ele é composto por moléculas independentes umas das outras, ele não é uma massa conectada. Quando entra em estado gasoso, cada molécula ela é algo sozinho, é ela só e ela. É diferente da água, que na água pode haver as pontes de hidrogênio, por exemplo, né? As ligações que vão fazendo intramoleculares, apesar de serem tênues, elas existem. Então o líquido tem uma capacidade de coesão, né? E formar uma certa massa que tu possa dizer, não, isso é a água, é uma porção de água. Já o ar não, o ar ele é independente. E cada molécula que está compondo um volume, eu pego um volume aqui na minha frente, né, um volumezinho de ar, cada molécula dessas ali, ela tem a sua própria energia, a sua energia de movimentação. E você sabe que a energia cinética molecular, ela leva essa molécula absolutamente para todas as direções. Não existe uma exclusividade de elas decidirem assim, agora nós vamos fazer uma força para baixo. Mas é isso, elas se distribuem, elas estão perfeitamente distribuídas. É exatamente isso que acontece. Elas estão perfeitamente distribuídas e você tem o gradiente da gravidade que faz elas sempre serem direcionadas, o peso delas ao centro da Terra, só que no vácuo tem zero ar, aqui tem a densidade de ar que a gente conhece e simplesmente é uma interpolação, certo? Vai ser o meio termo o tempo inteiro ali indo pro céu, para a órbita. Deixa eu só agradecer aqui ao Monzovski. Bom, aqui eles não concordam, né, sobre muita coisa, né? Até o minuto 40 e 50, quase 41 minutos da live, né? Aí ele falou, a gente não vai concordar, disse o engenheiro, né?
E enquanto aos 41:25, né, aos 41 minutos e 25, o Roberto Scur prova que não existe essa tal coluna, né? Vamos dar uma olhadinha aqui como ele fala e o engenheiro não... Ele já começou antes a dar uma gaguejada para explicar antes, agora já dá uma... Quer ver, ó? Elas já não estão mais, elas estão para outro lugar. Então não existe esse agrupamento de moléculas fazendo uma força no sentido Z-. Não existe. Aí a gente não concorda, mas enfim, aí não vai ter solução, certo? Não, porque as moléculas que estão nesse instante acima da minha cabeça, elas já em questão, num átimo, elas já não estão mais, elas estão para outro lugar. Então não existe esse agrupamento de moléculas fazendo uma força no sentido Z-. Lembrando que ele deu uma explicação longa aqui, né? Só que essa é a conclusão, né? Porque é mais disperso. Justamente porque lá em cima o ar é mais rarefeito, as moléculas, né? Porque o ar é composto, enfim, entre ar, oxigênio, tem um monte de coisa ali. Então, resumindo, o atrito é menor, por isso que a bola vai mais rápido, né? Por isso que tem mais oxigênio dando aquela... Então, esse é o momento que ele fala que não tem como ter essa molécula acima das nossas cabeças, porque a gravidade teria que puxar, né? As moléculas mais densas que a gente fala teria que estar embaixo. Então, uma grande explicação para isso, né? Na live completa, vê lá, como eu disse, compartilha, ainda não acabou, compartilha com pessoas que também possam ter esse nível de entendimento, compreensão, porque para mim, cara, esse é o X da questão. Se a Terra plana estiver errada, é aí, ó. É aí, porque é uma questão assim. Apesar de que depois ele saiu da live, né? Todo esse debate é sobre uma questãozinha só, né? Sobre o atrito dos aviões e tal, a densidade, enfim. Então, mas na verdade tem muitas outras coisas aí. Então, ele pode ir lá tentar defender um argumento, tentou defender, mas tem muitos outros argumentos, né? E ele não consegue mesmo defender bem defendido, né? Tanto que aos 40 o Roberto Scur falou, eu posso provar, né? Aos 41:25 ele disse que não existe essa tal coluna, e depois ele falou, eu posso provar, né? E aí ele provou com o exemplo do gelo seco, né? Aí o carinha ali, o Péricles, ele falou uau até, né? Enfim, aí aos 42 minutos e 23 segundos aqui começou as pegadinhas, né? Começou um monte de pegadinha. O que são pegadinhas? São perguntas que o Péricles não tem a resposta no livro, entendeu? Então ele vai lá, fala da força de Arquimedes, do princípio de Arquimedes, daí a gravidade, entende? Só que ele tá, assim, como é que se diz, sendo apresentado ao assunto, né? Então ele fica perdido, tal, ele vai se perder. Já o Roberto Scur, não. O Roberto Scur, ele tá muito tempo estudando isso, inclusive fez cursos de aviação, né? Que o Périx até falou, uau, tu fez esses cursos? Ele fez, porque o Roberto Scur, gente, para quem não conhece, é um cara muito, muito, muito inteligente, entende? Ele consegue achar onde é que tá o erro do negócio, né? E essa live é tão importante por causa disso, porque o Péricles tem conhecimento, é um cara muito educado, tudo, e tem o conhecimento, ele estudou, né? Não é um senhor, né, que já faz 30 anos, que não fez faculdade, não, ele está em campo, né? Então é um ótimo representante do globo mesmo para esse debate, e a gente vai ver nesse vídeo aí qual é a conclusão que chega, né? Depois do exemplo do gelo seco, veio as pegadinhas. Deixa eu ver se vale a pena gravar as pegadinhas aqui, porque tem que ver a live completa lá, as pegadinhas, tá? Tem que ver o Péricles sendo encurralado pelas perguntas, que as respostas não estão nos livros convencionais da escola e das faculdades que ele fez, né? Aeroportos e tal, porque vai chegar todo aquela conteúdo ali da erupção vulcânica. Então, eu digo assim, que o que determina a posição da matéria nos gases, né, não é a sua massa, mas é a sua energia. Esse é o conceito que eu tenho estudado, e eu sei que é bem contrário ao que tu... tipo assim, a pergunta que inclusive faço, Périx, para qualquer um, né? Se eu pegar a mesma quantidade de gás carbônico e resfriar, e a mesma quantidade de gás carbônico, a mesma massa, e aquecer, o gás carbônico aquecido ele vai
subir. O gás carbônico resfriado ele vai descer com a mesma massa, mesmo possuindo a mesma massa. Então, ó, aí são as pegadinhas que eu tô falando, né? Depois olha lá como é que ele respondeu, como é que ele se virou, né? Eu gravo tudo aqui pelo celular, então não tem espaço, né? Para salvar vídeos muito longos, então eu vou falando só alguns momentos importantes só. Aos 44 minutos, o Roberto explica tudo que ele estudou, né? Tudo que ele viu que era diferente, porque o negócio é o seguinte, tudo parte ali da teoria da gravidade, né? Então o Roberto Scur explica, né, desde quando que ele observa essas coisas, essa coluna de ar que é ensinada, como não se aplica. Então o Roberto Scur explica tudo, depois o Roberto Scur explica o que ele entendeu com tudo que ele estudou, né? E aí aos 46 minutos e 20 ele tentou explicar, né, o engenheiro ali, o Péricles, ele tentou explicar. E aos 47h25, o Roberto Scur refuta a explicação. Depois vocês olham lá, anota aí também, ó, entendeu? Olha lá. É porque assim, quem olha uma live lá de 4 horas não consegue enxergar essas coisas. Cansa. O cara não fica 100% atento o tempo inteiro, entende? Então, a gente tem que ver de um ponto crítico, ver aonde quem cometeu algum erro, aonde que tá errado, tá tudo certinho, estão concordando, aonde que eles discordam. Todas essas coisas. Então, aos 47h25, o Roberto Scur refuta a explicação, né, do engenheiro, né? E aos 50 minutos, o engenheiro concorda com ele. É verdade, tal, né? Depois vocês dão uma olhada lá, porque ele estava falando uma coisa, daí o Roberto Scur explica, né? Fala, é assim, dele. É assim mesmo. Assim, são mais um exemplo, tá quanto a 0 já? Tá 10-0? O Roberto Scur tem um conhecimento muito avançado. Ele está muito na frente na questão que é a especialidade do Péricles. É especialidade, especialidade, é a área dele, entendeu? Mas o Roberto Scur tá dando aula, mas tá bom, tá 10-0. Então aos 50 minutos da live, aos 50 minutos cravados, né, o engenheiro concorda com o Roberto Scur, e aos 51h20 ele concorda de novo. Ou seja, ele vai concordando, né? E o Roberto Scur vai levando ele, né, ao entendimento do que o Roberto Scur está querendo explicar, de como as coisas funcionam de verdade e não conforme ele estudou, ou conforme o próprio Roberto estudou, mas depois, estudando mais a fundo, chegou à conclusão que é diferente. E ele está tentando explicar para o Péricles essa conclusão. E isso aos 51h20 ele concorda. E aí é que o Péricles começa a gaguejar, né? Depois dos 51h20 ele começou a gaguejar. E aos 52h20 o Roberto Scur pegou ele, né? Pegou ele. A densidade, acabou, né? Menos denso, quando ele expande, ele adquire energia calorífica, ele expande, perde densidade e sobe. Não tem segredo. É isso, beleza. Mas tu sabe que Não, é aí que eu digo, ele já tá começando a gaguejar na explicação, tá vendo? Não tem segredo. É isso, beleza. Mas tu sabe que a densidade, ela é uma grandeza escalar, né? Ela não determina. A densidade é uma grandeza escalar, não é vetorial. Sim, perfeito. Então a densidade não faz nada, entendeu? A densidade não vai dar direção. O vetor vai sair da lei de Arquimedes. A hidrostática básica. O vetor vai sair da lei de Arquimedes. Mas aí o volume, densidade não é grandeza escalar, não tem nada a ver com força vetorial. Sim, a lei de Arquimedes dá os vetores. Né? Você vai ver que quando você submerge um objeto ou um fluido que seja dentro de um fluido, vai surgir uma força, cara, tipo barco, tipo assim, certo? É barco. O barco tem uma massa, o barco tem uma densidade, é tudo escalar, concordo com você, certo? Mas a força do fluido vai simplesmente atuar oposto ao barco e é daí que vem o vetor, entendeu? Aí que vira vetorial, sai de escalar e vai para vetorial. O vetor vem da gravidade, né? O vetor vem da aceleração da gravidade. Só que Arquimedes fez a sua teoria e não existia gravidade na época. Ele não precisou de G na fórmula para fazer o teorema de Arquimedes, né? Muito antes de existir o G. O G é algo muito recente. A lei de Arquimedes tem o G lá, mas beleza.
Olha aí como eu digo que ele vai pelos livros e não pela realidade, né? Porque ele diz que a lei tá lá o G. Só que, na prática, o cara que fez essa lei ainda não tinha conhecido a gravidade porque, né, o Isaac Newton não tinha nem nascido ainda. São questões, né? São O que eu questões. queria falar, na verdade, é sobre densidade do ar e aviação, né? Eu te fiz uma pergunta, não sei se você quer responder. Tá, então sobre... Pra mim o placar já tava mais de 10-0, né? Mas olha como é que ele fica nervoso, como é que ele tenta fugir do assunto, né? Ele ficou bem nervoso com a pergunta mesmo, né? Desconcertado. Mas olha como é que ele fica nervoso, como é que ele tenta fugir do assunto, né? Voltar pro assunto mais confortável que tava, né? Que é a área dele, né? Bom, aí a partir dos 53 minutos e 55 da live, 54 minutos da live ali, pouquinho antes, o Roberto começa a dar-lhe um combo. Aí é um combo de pergunta, né? É um combo que ele não consegue dar conta. É muita coisa ali já, né? Então, falando ali da aviação, de como, né, aguenta aquela trepidação toda, o Roberto fala, né, que a viscosidade tem mais importância do que a densidade. Enfim, não é tão simples assim, o negócio é longo, né? Mas, basicamente isso. Aí ele dá-lhe um combo de perguntas e aos 57 minutos, um monte de combo, né? E aos 57 minutos ele fala dos túneis de vento, né? Túneis de vento que complicou ali o engenheiro aeronáutico, porque, bom, mas é mais para frente, ele só começou a tocar no assunto, né? Depois o Roberto Escuro foi muito a fundo, né? Nessa explicação ali. E aos 56:50, né, ele resume o que ele estudou e qual é a diferença, o que está errado lá no livro, né? 56 minutos e 50. E é aí que eu anotei aqui, ó, que alguém precisa estudar também e provar. Alguém precisa ver quem está certo, entende? Agora, como que faz para ver qual o valor, né, o que tem mais valor, né, na trepidação do avião, no que ele aguenta na velocidade lá em cima, né? Se é a densidade ou se é a viscosidade, né? Essa é a grande questão. Aos 58 minutos, o Roberto pede uma explicação, né, sobre esse túnel de vento. Aí ele volta, né, porque eles ficaram discutindo. Não, é assim, tá no livro, os engenheiros fazem tudo certinho, é por isso que a aviação é tão segura e tal. E o Roberto Escur falando, não, mas tu tá ignorando aqui os túneis de vento, né? A pergunta que eu fiz. Daí ele voltou pro assunto, que é o que ele já tinha provado antes, né? Já tava lá no 7-0, no 8-0. Aí ele falou, né? O Roberto Escur pediu uma explicação sobre o túnel de vento. E aí aos 59:30 ele tentou explicar, e o Roberto Escur mostrou para ele como que é mesmo. E esse túnel de vento aí, depois que ele saiu da live, os caras ficaram falando lá, né? Pô, ele negou essa parte, não sabia. E como ele não pode saber se ele já foi chamado ali porque ele era para ter esse conhecimento, né? E, enfim, o Roberto Escur deu mais uma aula para ele como é que funcionava os túneis de vento e que aí sim, lá mostrava o que faz a diferença, né? Assim, porque lá que são testados as aeronaves. E o rapaz está falando que não, que são testados ali na realidade, que a realidade é como está no livro. Então é isso aí que é uma grande questão aí da live, tá? 1h01 minuto, né? Alguns minutos depois, Roberto dá outra aula, né? Eu não sei se era o túnel de vento ainda, tem que ver lá, né? 1h01 minuto. Ele dá outra aula e ele simplesmente fala, olha, isso eu não sei. Vou perguntar pro meu amigo. Isso eu não sei, diz o Péricles. De novo, né? Mais uma vez, 11-0 para Terra plana. Isso eu não sei, vou perguntar pro meu amigo. Aí o Roberto Escuro falou, pergunta lá. 1h03 minutos, né? Entra de novo a viscosidade, que é mais determinante que a densidade. E aí o Roberto Escuro fala uma coisa muito importante, que ele fala assim, olha, eu cheguei a essa conclusão estudando muito. E aí é que tá. E o Péricles, que é um especialista da área, a maioria das coisas está sendo apresentado agora para ele, pelo Roberto Escuro, ou pela gente aqui, né, no caso os terraplanistas, né?
Então é muito interessante isso, né? Ele não sabe, né? E o Roberto Escuro explica como tudo isso que ele sabe é devido a estar estudando isso há tanto tempo, né? Então já está o quê? 12-0, 13-0. 1 hora, 4 minutos, ele não sabe, né? Mais uma vez, essa aqui eu anotei para gravar. Vamos lá, 1 hora, 4 minutos. Nos estudos da aeronáutica, existe a densidade e existe a viscosidade. Apenas eu descobri que a viscosidade tem muito mais impacto. Os túneis de vento... Cara, deixa eu só te falar. Então, o que acontece, né? Como você, assim, eu não tenho muita experiência no túnel de vento, mas eu aprendi algumas coisas. E o que você faz no túnel de vento? Você tem um número de Reynolds que você vai simular, né? Então vai depender da corda, como você falou, vai depender da densidade, vai depender da viscosidade. Não sei se depende da densidade ou só da viscosidade. Mas, enfim. E daí, o que você faz? Você roda esses ensaios todos no túnel de vento, perfeito? Em escala reduzida, com um Reynolds específico. Pessoal, Reynolds, o número de Reynolds é um número que... É difícil explicar o número de Reynolds, mas é um número adimensional que resume quais são a interação entre as condições atmosféricas, digamos assim, e a geometria que você está testando, né? A asa que você está testando, o avião que você está testando. Então... Bom, aí ele dá uma longa explicação, né? E talvez seja essa informação que está escondida ou desconhecida, aqui na minha opinião, que eu anotei nessa live, e é necessário, né, descobrir, né, confirmar isso cientificamente, né? Então, eu não vou deixar a explicação aqui dele completa, porque ele fala por meia hora. Então, mas basicamente o Escuro concordou com tudo, né? E aí já mandou a pergunta na sequência para ele, que é outra pegadinha. Então, tipo, eu não vou deixar, não porque eu quero esconder o que ele fala, é porque o Roberto Escuro já sabe e já mandou a questão seguinte, né? Para ver como sempre, né? Enfim, por isso que é importante ver a live completa. Foi uma verdadeira aula, enfim. Então, a 1 hora e 7 minutos, eu anotei o quê? Uma longa explicação que ele deu, né? E logo em seguida, Roberto Escuro já deu a pegadinha, né? A pergunta, ou seja, toda a explicação que ele deu e falou, mas e assim? Aí, a 1 hora e 12, né? Um pouco depois da pergunta dele, o globalista fala que não adianta questionar a ciência. Diz o engenheiro, né? 1 hora e 12 minutos, o engenheiro disse que não adianta questionar a ciência. Aí é que é a questão, né? E aí, como é que é? Eu acho que não, né? A ciência é justamente a arte do questionamento, né? De perguntar, até ter a certeza total, até que ninguém mais tenha dúvida e seja aquela certeza total. Isso é ciência. Como é que o engenheiro vai lá e diz que não adianta questionar a ciência? Mas tá. Depois, depois do questionamento, né? 1 hora e 16 vem a explicação, né? Depois de ele questionar, vem a explicação. 1 hora e 16 vem a explicação, né? Depois de ele questionar, vem a explicação. Enfim, ele diz que não compensa, né? Questionar a ciência. E o Roberto Escuro fala que não, que justamente ele tem os motivos contrários para questionar o que vem sendo afirmado, né? Então é 1 hora e 16 minutos da live. Ele vem e explica. Só que aí, pro globalista, né? Pro engenheiro aeronáutico, ele chama de explicação mirabolante. Entendeu? Aí eu acredito né, que é o que vale a pena eu fazer aqui esse vídeo, mostrar para vocês a importância disso, porque não é uma explicação mirabolante. Para a ciência ela tem que ser treinada para estudar qualquer coisa, mesmo que seja qualquer idiotice, até arrumar uma forma de comprovar que aquilo realmente não é verdade, é só uma idiotice mesmo, entendeu? Tu não pode simplesmente dizer que aquilo não vale a pena ser estudado sem estudar, né? Basicamente é isso, né? Então, a 1 e 18, ele foi a grande prova, né? Cadê? Então, a 1 minuto e 18 aqui, ó, vem uma grande prova, né? Vamos dar uma olhadinha, eu anotei aqui para gravar aqui, ó. Bom, aí eles vão concordar por muito tempo, né? Eles vão concordar aí do minuto 11 até o minuto 29 da live, né? Quase 20 minutos concordando, né? Um fala, isso, é assim que acontece. Tudo eles concordam, até que chega um momento, né? Que
que ele diz, o engenheiro aeronáutico diz que a gravidade faz a diferença, né? Quando vem a gravidade é uma coluna de ar em cima das nossas cabeças. Aí que já começa a ficar meio estranho. Fora da atmosfera você tem um vácuo, então o vácuo é a ausência de matéria. Então, se cada um de vocês for sair na calçada, tá? Então, beleza, sai na calçada. Se você olhar para cima, tem uma coluna de ar acima da sua cabeça. Esse peso, né, essa gravidade, gera uma pressão sobre você, ok? E se você for subindo, tem menos coluna de ar. Cada vez mais menos coluna de ar. Cada vez menos coluna de ar. Isso vai fazendo com que a pressão vá diminuindo, certo? A pressão cai mais rápido do que, relativamente, a pressão cai mais rápido que a temperatura. É por isso, então, que a densidade cai. A ciência diz que a composição, sim, se mantém praticamente constante do ar, então você vai ter, grosseiramente, 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio, e eu não vejo nenhum problema no que a gente observa. 2 horas depois... Então, o motor ingere esse ar, comprime e joga para a cabine vira uma panela de pressão, você artificialmente pressuriza, então, a cabine da aeronave, correto? E você tem um custo estrutural para fazer com que a fuselagem do avião aguente essa diferença de pressão. Ele é uma panela de pressão, então ele tem que aguentar, certo? Então, a gente não leva a altitude para 0 pé, né, para 0 metro de altitude. Aí você vai para o túnel de vento. 50 km, anda num barco, entra num bote e coloca a mão para fora. Você vai sentir uma força, Bruno, você vai sentir uma força, certo? O vento batendo na sua mão, tá? Coloca essa mão na água, vê se não arranca seu braço quase. Mudou a pressão da água, Roberto? Não mudou a pressão da água, mudou a densidade da água. A pressão não tem a ver com arrasto de fluido. O que mudou foi simplesmente a densidade, não tem pressão, entendeu? É simples assim, é simples assim. Se você atirar, eu não sou bom de tiro, não sei fazer arma, enfim, odeio essas coisas. Dá um tiro, quantos metros a bala vai andar? Quilômetros ou centenas de metros. Dá um tiro na piscina, o ar está numa pressão diferente da água? Não está. O que mudou? A densidade, Roberto. Os dois estão na mesma pressão com densidade diferente. Essa é a prova para mim. A água não está. Uma coisa é a pressão do ar. A pressão atmosférica é uma atmosférica. A pressão interna da água não é a mesma que a pressão atmosférica. São meios diferentes. É a mesma coisa que você pedir, pega e bota o braço para fora e espera bater num poste. É claro que eu não vou conseguir atravessar o poste. O poste não tem viscosidade nenhuma. Ele é um meio rígido só. Sim, a gente está falando de fluido. A gente está falando só de fluido. Não, água e ar são dois fluidos. Falando de fluido, né? A água, ela tem uma ligação das suas moléculas. Aí começou, né? Isso aí é química. Você me respondeu, Roberto. Aí, ó, tá vendo? Ele quer comparar o ar com a água. Tipo assim, as moléculas de oxigênio no ar é uma coisa, lá dentro da água é outra coisa. Então, olha a comparação que ele fez. Dá um tiro, né, um disparo com um armamento aí, né? Tem que cuidar com as palavras que fala no YouTube. Então, no ar, né, vai embora, né? O projétil vai longe, né? Agora, na água, não. Mas olha o exemplo que ele deu, justamente porque a água, ela, né, tem lá suas formas. Qualquer pessoa sabe, né? E ele disse que não, que isso é explicação mirabolante, que deveria ser igual, né? Então, essa questão de botar a mão para fora é bem complicado. Eu acho que aí divide muito a questão, né? Olha, depois eles vão longe nisso, tá? Eles já discordaram aí, já começou a discordância, né? A questão da densidade. 1 hora, 26 minutos. Outras questões são colocadas aí na mesa. 1 hora, 31 minutos, 40 segundos. A mão na água, né? Ele explica. O Roberto Escuro consegue explicar aqui, ó. Ele explicou na hora lá, na live, né? Com o experimento aqui, ó, da folha de jornal com a régua, né? Então, o Roberto Escuro realmente está muito mais preparado. Qualquer questão levantada ali ele já tem, né? Ele não ficou perdido em nenhum momento. Então isso é muito interessante de se ver, né? 1 hora e 36 minutos, eu anotei aqui que é onde a realidade se divide dos livros, né? É onde o globalista acredita nos livros e o Roberto Escuro acredita que a realidade é diferente, né? Exatamente aos 1 hora e 36 minutos. É ali que, para mim, acaba, né? Divide. O
O engenheiro vai pelo que está escrito nos livros, enquanto Roberto Scur explica que, na verdade, a viscosidade é mais importante lá nas questões dos atritos dos aviões do que a própria densidade, né? 1h40 aparece o erro, né? 1h48, experimento. Roberto mostra outro experimento. E aí vem um combo de pegadinha. Roberto Scur, tá? A 1h48, mostra um experimento e começa um monte de pegadinhas, que a gente já falou o que é, né? Um monte de perguntas que não tem resposta pronta nos livros pro senhor Péricles, né? Ficou bem complicado. 1h55, começa a falar do empuxo, né? Que é a força eletromagnética. E aí o nosso amigo aqui, Péricles, fala o quê? Não, não é não. Não, não é não. E aí, a gente que é terraplanista, a gente já está nesse assunto há muito tempo, a gente já debateu com outros especialistas, como o senhor referência em física, Fernando Lang da Silveira, que, depois de muito debate, ele mesmo admitiu, né, que sim, o empuxo é uma força eletromagnética. E aí, aqui na live, contra o super especialista, ele falou o quê? Não, não é não. Daí, como assim? Tu conhece o professor Fernando Lang? O Roberto Scur perguntou pro Péricles, né? Tu conhece o professor Fernando Lang? E ele falou, não. Então, realmente, o cara tá por fora de tudo, né? 1h58 para gravar aqui, ó, o combo, né? Porque daí começa os combos de pergunta, eles já discordaram, e aí o Roberto Scur, pra mim, na minha opinião, já começa a esculachar, né? E aí vem a questão de 1 quilo, né? Do que afunda primeiro lá, que todo globalista cai, a pergunta final, que acaba com o globinho sempre. Uma bola de boliche e uma pena, que nem tem o experimento da câmera de vácuo famoso, aquele, os dois vão cair igual? Sim, sim. Perfeitamente. Perfeitamente. Vão cair igual. Então, sim, porque não tem resistência do ar. F igual a MA, certo? Então, o que é o ar se não é uma exercer pressão em cima da matéria? Vai exercer pressão quando você tem velocidade, você vai ter um contato, você vai ter um choque, sim, é um tipo de pressão. A gente chama de arrasto de pressão, né? Enfim. Mas agora eu estou falando que é por causa da densidade, por causa da pressão ali naquele caso específico. E o que afunda primeiro, 1 quilo de isopor ou 1 quilo de chumbo na água? 1 quilo de isopor... Ou 1 quilo de chumbo? Depende do volume. Ó, precisa de 2 coisas para saber isso. A densidade deles e o coeficiente de arrasto deles. Se a densidade deles for igual, e se o coeficiente de arrasto, ou seja, a geometria, for igual, eles afundam juntos. Não tem o que... Afundam juntos. Sim. Certo. Então, 1 quilo de isopor, 1 quilo de chumbo afundam juntos. Certo? Ele tem que ser compactado até chegar na mesma densidade. Vai ser duro fazer isso com isopor, mas enfim. Mas densidade é força? Densidade é força? É porque a densidade está relacionada com a lei do Arquimedes, né? Então você vai ter densidade não é força? Volume é força? Não. Isso é tudo escalar. A força surge quando você vem com o vetor da gravidade, ali na lei de Arquimedes, como eu já falei. Porque força só se anula com força, né? Sim. Acho que já deu, né, pessoal? O que vocês acham? Tirei 10 agora, pô. 10. Já deu, né, pessoal? Tirei 10, né? O cara fala que isopor afunda igual ferro e acha que tirou 10. Já deu, né? Ele quer ir jantar. Tudo bem, foi uma boa conversa, ele ficou tempo suficiente. Acho que mais especialistas deviam ter coragem e conversar com os terraplanistas aí, ó, né? Agora, a questão mais engraçada, né, é que ele acha que o isopor afunda. E aqui no canal tem uma playlist chamada Mural da Vergonha Globalista, né? Então lá tem um monte de gente, igual ele, que chega na hora do debate para explicar a gravidade, não consegue explicar por que 1 quilo de ferro afunda e 20 quilos de isopor não afunda, né? Então a gente sabe, é porque a gravidade não existe, o que existe é a densidade, né? Mas a questão é que a conversa parou por ali, ele não aceita, né? Também não responde, né? Não tem a resposta nenhuma. E uma questão muito importante que eu anotei aqui na minha colinha do que dizer sobre esse debate tão importante é a alegria, ó. Vamos ver se dá para ler aqui, ó. Alegria TP, que é a live quando acabou. Ele foi embora, aí beleza, tal. E depois entrou na live ali o Super Xandão, né? Ficou ali conversando um pouco, depois entrou o Fake Flip também. E se vocês verem, outras 2 horas no final, é só os terraplanistas conversando, né? O carinha foi embora, o Péricles foi embora, ficou só os terraplanistas. Porque E a gente nota, né? Se vocês verem a live, essas 2 horas finais ali,
a gente nota que existe uma alegria muito grande, né? Os terraplanistas têm uma coisa muito em comum. Eles estão com a verdade do lado deles e eles não estão preocupados, não estão gaguejando, estão tranquilão. Entendeu? Depois o cara saiu da live e o papo rolou assim muito cabeça, sabe? Eles começaram a falar de um monte de coisa. Depois, olha a live completa. Sério, gente, ali tem muito... Depois que o cara saiu da live, a gente ficou aqui brincando, né? Como os globalistas acreditam em tanta besteira. Foi muita risada, entendeu? E assim, quem assistir vê que é um clima leve, gostoso, não tem nada de... Então eu acho que essa foi a live mais importante. E mesmo depois que o cara foi embora, o papo que ficou depois foi muito, muito bom. Vou tentar mesmo deixar o link embaixo aqui da descrição do vídeo. E quem assistir a live vai ver mesmo o espírito da verdade de que lado que tá. Então é um assunto que tem que ser tratado aí com cuidado, né? Não é sair jogando. Mas, como eu disse, né? Compartilhe aí com o professor, com um colega, com um acadêmico. É preciso levantar essa questão porque esse aí é o nível máximo, mais avançado. Assim, tá aqui, ó. Então as pessoas já estão aí descobrindo, né, as farsas da gravidade agora em 2022, né? E assim, né, essa live é uma entre muitas outras questões aí. Recomendo o canal do Fake Flip, tá? Para quem não conhece, o que tem lá no canal do Fake Flip? Basicamente, todos os debates, né, são horas e horas. Pouca gente tem tempo de ficar vendo esses debates inteiros e tal, e as conclusões, e as análises, os reacts dos debates, depois tem os react dos reacts, enfim, é bem a fundo. Então, quando a coisa, o cara começa a negar, fala, não, isso aí não é, começa a fugir da realidade, a gente fala pro Fake Felipe fazer um rap, faz um rapzinho disso. Porque é assim, vamos dizer, é o coração do erro, é o grande momento que o globalista passa vergonha. Então, se tu for lá no canal do Fake Flip, tu vai ver um monte de rapzinho, né? Um monte de... E é da hora mesmo, é uns flow legal que ele faz, umas músicas da hora, com a vergonha globalista, né? Então ali contém a vergonha globalista, como o cara tentando afundar isopor, como o outro físico lá, o Felipe Menegotto, né, que é mentiroso, né, então ele, para negar a Terra plana, ele tem que o quê? Mentir, né? Então, lá no canal do Fake Flip é ótimo porque tem um resumo de todos esses debates. Tem o negador, tem o El afundador, tem o El burrón, tem o se hay retas, sou contra. Então, assim, os principais físicos do Brasil estão perdendo feio, né, para as perguntas simples de terraplanistas. A questão principal é que, na hora do debate, a pessoa não enxerga a realidade e vai pelo que está escrito no livro. Ela tem que, por um momento, questionar o livro também, ou conferir para ver se o livro está certinho, como a questão do equinócio que foi feito, né? Tanto foi falado, né? Como a questão do equinócio aí, né? Nós temos o Mula ali, né? O Eduardo Sistemático sempre fala, né? O equinócio acaba com a Terra plana, o equinócio acaba com a Terra plana. Aí depois de 5 anos, um terraplanista foi lá conferir mesmo. Vamos lá dar uma olhadinha? E esse aí é o equinócio, ó, entendeu? Isso que o Sol está estourado, né? Se colocar um filtro, o Sol fica menor, ou seja, então fica mais à esquerda ainda da linha, tá? Então, assim, os caras estão fazendo ciência, tá? Os caras, realmente os terraplanistas, não tem outra forma de dizer, mas eles estão refazendo a ciência, né? Então eu só queria dar uma passadinha aqui nesse básico, né? Porque antes de entender o complicado, a gente já tem o básico, tá? Por exemplo, barcos perto. Esse barco tá perto e ele some, né? Ali, ó, dá esse efeito óptico, porque o índice de refração atmosférico nesse dia está muito alto, né? Enquanto em dias que o índice de refração atmosférica está baixo, a gente consegue ver o mesmo barco, sei lá, 3, 4, 5 vezes mais longe, muito mais longe. A gente dá o zoom, ele ainda está lá, ele ainda é avistado, porque o índice de refração atmosférica no dia estava muito menor, né? Então, sempre que alguém mostrar um barco lá, meio que afundando, né, só pela metade, falando que é a curvatura da Terra, só pergunta para a pessoa, tu sabe a que distância que esse barco tá? Para saber se bate certinho com as medidas de Aristóteles, as medidas do globo. E tu sabe me dizer também qual é o índice de refração atmosférica naquele dia? Então a pessoa não vai saber nenhuma coisa nem a outra, tá? E eu queria deixar isso registrado aí para vocês, né? Porque isso é ciência, né? Isso é ciência em 2022 sobre o nosso mundo, né? Sobre o formato da Terra. Então acho que tá bom. Links de referência abaixo na descrição e valeu!